Gente, vou passar a palavra para a Mari. Eu acho que ela tem muita coisa legal para dividir com vocês aqui. Então, não vou ocupar muito mais o tempo dela, não. Então, Mari, a casa é sua. Ah, tu que manda, meu anjo. Que isso? Eu tava falando com as meninas antes, pedir desculpa qualquer tu e bai, porque a pessoa aqui é do território gaúcho e acaba falando muito tu direto, entendeu? E aí eu já ouvi em palestra, nossa, que mal educada, eu fico, não é formal, é o jeito que a gente fala, desculpa. Mas muito prazer, pessoal, Mariana Santa Rita, tô muito honrada de estar aqui, eu tô muito feliz mesmo, assim, muito feliz que encaixou na agenda e tudo mais. Só que o que acontece? Tive uma conversa com as meninas antes, tive uma conversa agora, e o que eu preparei aqui para vocês vai um pouco além daquela questão de putz, Mari, o que eu publico? Eu publico 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, 7 vezes na semana, eu tenho que fazer artigo, tenho que fazer publicação, tudo isso, que essas são essas dúvidas que o pessoal tem de LinkedIn, tudo isso são questões que a gente consegue lidar muito mais fácil quando a gente consegue resolver aqui e aqui, principalmente por ser mulher e por ter essa dificuldade, ou pela questão da idade, ou pela questão da muita idade, ou pouca idade, ou pela questão de ter trabalhado muito tempo numa empresa, ou nunca ter trabalhado numa empresa, pela questão de ter começado carreira cedo, tarde, enfim, todo mundo tem um questionamento. E eu vim justamente conversar a respeito dessas questões antes de falar sobre publicação em si mesmo, que essa é a parte mais tranquila, tá? Por isso que eu disse, fiquem abertas para me perguntar qualquer coisa mesmo, que eu vou estar totalmente aberta para ouvir, tá? Eu vou ficar bem feliz, na verdade, sou bem abobada das ideias, vou adorar. O que acontece, gente? Deixa eu me apresentar para vocês. Antes de passar para os próximos slides, eu sou a Mariana Santa Rita, eu tenho 25 anos, fui eleita Top Voice ano passado, no meu último dia, com 24 anos, eu fui chamada para ser Top Voice, achei muito chique, foi um dia antes do meu aniversário, e muitas pessoas às vezes me perguntam assim, Mari, que chique, nossa, tu trabalha por conta, tem 50 mil seguidores, tem isso, tem aquilo, tá. Sim, tenho tudo isso hoje em dia, mas o que me fez sair do meio corporativo não é muito legal. Eu tenho, contando os meus bastidores para vocês, eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, estudei a vida toda em colégio público, meus pais eram garimpeiros, vida de brasileiro comum, só que o que aconteceu é que quando eu trabalhava no meio corporativo, eu fui descobrindo aos poucos, começou com 17, fui descobrir com 23, eu tenho 3 doenças autoimunes, e isso é uma coisa que é bem complicada de lidar. Geralmente as pessoas, elas dizem que aceitam, só que elas não aceitam tão bem assim. Se você precisar ir pro hospital do nada, tem lúpus, SAF e vitiligo. Se você precisar ir pro hospital do nada, às vezes vão olhar para ti e dizer assim, legal, vai lá, Mari, mas volta assim que tu puder, tá? Porque a gente precisa de ti. Se você tiver com dor nos rins, vão dizer, olha, Mari, tá doendo, mas respira porque ninguém tá vendo. E além disso, eu também fui demitida numa situação extremamente machista, que o meu chefe falou que eu não podia fazer certas amizades dentro da empresa porque eu era uma mulher até então, na época que namorava. E aí, quando eu vi tudo isso, eu fiquei, cara, não faz sentido nenhum pra mim essa vida. Nenhum. E o que aconteceu? Nessa época que eu fui demitida, contando pra vocês, eu tinha recém descoberto o LinkedIn, que eu tinha uma colega de equipe que trabalhava com prospecção e vendas. A gente até, a Tawane estava aqui no meu chat, ela estava falando sobre isso. Ela trabalhava com essa área, então ela mexia muito em LinkedIn, isso em 2019. E cada vez que eu encerrava alguma coisa, eu dizia assim, ô, Michele, tu pode me explicar isso aí, por favor? E aí eu descobri que no LinkedIn existia um espaço para escrever, isso em 2019, e eu achei incrível. Eu achei incrível, porque a pessoa da escrita criativa, eu pensei, bom, vou escrever lá, vou publicar. Só que nessa época, como eu falei para vocês, estava doente e estava na coisa de meu chefe machista. E o que aconteceu? Eu publiquei 1, publiquei 2, publiquei 3 textos, e quando eu fui demitida, ele pegou e falou para mim que uma das causas para estarem me demitindo é que a empresa tinha muita vergonha dos textinhos que eu escrevia. É a minha primeira newsletter lá, gente. Podem ler que tá lá. E na semana seguinte, isso foi 5 de setembro, vocês podem ver lá que tem um textinho assim que eu peguei até de uma TED sobre procrastinação e tal, um procrastinador nato. E na semana seguinte eu peguei e olhei assim, eu disse, cara, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Eu disse, cara, no meio acadêmico, eu escrevi um trabalho sobre invisibilidade social, ou seja, sobre contar a história de pessoas que por alguma razão, por não terem tido acesso ao ensino superior, enfim, são excluídas da sociedade. Eu escrevi essa história e os professores acharam simples demais. No meio corporativo, estão mexendo tudo errado. Eu disse, quer saber? Desculpa o palavrão, gente, foda-se. Peguei um trecho do meu TCC e publiquei. Publiquei, assim, na segunda-feira, que eu tinha sido demitida. E aí, aquele trecho não deu em nada nas primeiras horas. E aí, foi indo, como disse um jogador de futebol uma vez, foi indo, e quando eu vi, foi o texto mais lido de 2019, ele tem quase 64 mil curtidas, e foi a primeira vez que eu me permiti expressar para o mundo quem eu realmente era, sem ficar pensando o que iam falar do meu texto, o que não iam falar. Eu já estava demitida, já estava doente mesmo, então. E aí que eu percebi o seguinte, que na verdade, às vezes a gente fica a todo custo tentando se enquadrar em caixinhas e padrões, e o que vão esperar e vão querer da gente, mas o que faz sucesso mesmo é a gente se respeitar, é a gente se conhecer. Por isso que antes de falar sobre produção de conteúdo e todas essas coisas, eu vim falar com vocês a respeito de marca pessoal, porque marca pessoal nada mais é do que a gente falar para o mundo quem a gente realmente é. 42 slides, parece ali, mas relaxem que é rápido, tá? Fiquem tranquilos, Rebeca pode respirar, fica tranquila. Coitada da Rebeca. Rebeca me aguentou a semana toda. Vamos falar sobre marca pessoal. O que eu digo profissionalmente para o mundo que eu sou? É chique, maravilhoso, Mariana Santa Rita, Mariana Santa Rita é uma pessoa formada em escrita criativa, é produtora de conteúdo, atua como consultora de posicionamento para levels que querem construir sua autoridade informal na internet, esse é meu lado chique, tá, gente? É mentora para quem quer construir marca pessoal e foi eleita como uma LinkedIn Top Voice. Eu acho super chique isso aqui, super chique mesmo. Mas quem que é a Mariana, tá? A Mariana também é uma pessoa que tem um podcast chamado Pod Meme, com 2 amigos dentro do LinkedIn também, que a gente fala sobre o quê? Sobre memes. A gente pega coisas que aconteceram no Big Brother, coisas que aconteceram na mídia, frases de efeito da Ana Maria Braga,
e a gente analisa tudo isso. A gente tem um podcast sobre meme. Mariana também é mãe agora, da dona Denali, que estava aqui até agora, que é uma gatinha que está morando comigo, e algumas pessoas me perguntam, da onde Denali? Denali porque eu assisto o RuPaul's Drag Race e eu sou apaixonada por essa série, apaixonadíssima. Tudo que acontece nessa série eu sei exatamente tudo. E Denali era uma candidata agora da 13ª temporada, que eu fiquei apaixonada, e quando eu olhei minha gata, eu disse, tu tem cara de Denali. Ela fez uma El, e aí ficou como Denali. Quando tá passando Denali na TV, ela fica assim, ó, capata. Então eu acho que ela se identifica. Mas a Mariana também é fã de alguns filmes, como os Forrest Gump. E aí você vai me perguntar o que tem a ver com o RuPaul. Nada. Não tem nada a ver. Nada. Mas a Mariana também tem seu lado da escrita criativa e ela é apaixonadíssima por Franz Kafka. Esse é o Kafka, gente, aquele autor da Metamorfose, Cartas ao Pai, O Processo, enfim, eu sou apaixonada por literatura fantástica, para mim é tudo. E aí nessas horas vocês podem pensar, nossa, a Mariana é uma pessoa super cool, super intelectual, super séria. Só que eu vou mostrar para vocês a música que eu tava ouvindo antes de vir para cá, que era Ama, Sofre e Chora, do Pablo Vittar, que eu me identifiquei muito. Que é uma música que fala que piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você vai embora. Então, isso aqui é a Mariana. Existe aquela Mariana que eu mostrei ali antes para vocês? Existe, show de bola, mas isso aqui também é a Mariana. E aí vocês vão me dizer, nossa, perdeu toda a conformidade, perdeu toda a formalidade, não é mais uma profissional. Todos os meus clientes que me contratam sabem que eu sou exatamente assim. Exatamente assim. Me seguem no Instagram, me vê de palhaçada, sabe que eu sou exatamente assim. Por quê? Porque eu defini bem minha marca pessoal. E marca pessoal é bem como tem essa frase do Jeff Bezos, que eu acho maravilhosa, que diz que marca pessoal é o que dizem sobre você quando você não está na sala. E aí muita gente pode perguntar assim para mim, nossa, mas se eu falar sobre o RuPaul, se eu falar que eu gosto da MC Carol, que eu acho a MC Carol maravilhosa, se eu falar que eu gosto da MC Carol, meu Deus do céu, quem é que vai querer me contratar? Quem é que vai querer me considerar? Deveria eu falar que eu produzo 24 horas por dia, que eu sou uma pessoa super produtiva? Não. Isso aí são padrões e estereótipos que criam pra gente de profissional de sucesso. Que o profissional de sucesso é aquele que não erra, é aquele que não falha, é aquele que não brinca, é aquele que não vai ter um podcast meme, nem vai ter uma gata com nome de drag, é aquele que vai ser super sério, super contido. Só que, gente, isso é uma falácia, isso é uma verdadeira falácia. E é justamente pra cá que eu tô, por isso que eu tô aqui com vocês, pra falar sobre marca pessoal. E como que a gente constrói esse universo de coisas que a gente é plural e tudo mais, pra levar pra dentro da nossa marca, tanto pessoal quanto profissional. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Cansei o cérebro de vocês? Sintam-se à vontade para falar comigo, tá? E aí eu vou falar com vocês primeiro por que a gente tem que se preocupar com isso? Por que alguém tem que estar se preocupando com marca pessoal? Para que serve? Para que não serve? Como é que é isso? Marca pessoal, ela traz credibilidade profissional. Aí vocês podem me dizer, putz, mas você estava falando agora há pouco sobre o RuPaul. Mas se eu sou um profissional de marketing e faço uma análise sobre as estratégias que estão sendo usadas, pode pegar bem. Se eu sou um profissional de diversidade, também pode pegar bem. Se eu sou um profissional que fala da área de vendas e de repente fala sobre a questão de estar criando franquias para outros países, também pode pegar bem. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu posso sim pegar assuntos da minha vida pessoal, coisas que eu gosto, e transformar em conteúdo. Então, traz credibilidade profissional, sim. Faz também com que as pessoas confiem no que você tem a dizer. Porque o que acontece? Imagina que a Marcela tá aqui na minha frente, Marcela Furtado. Imagina que a Marcela pega... Oi, Marcela. Imagina que a Marcela é uma profissional de escrita, por exemplo. É uma profissional de escrita e ela vai se candidatar para uma vaga que é sobre escrita. Mas ela nunca mostrou para o mundo nada do que ela escreve. Ou ela é uma profissional, sei lá, da área de design de interiores. Mas tu nunca viu, tu não faz ideia nem do que ela gosta ou deixa de gostar. Não tô dizendo que ela tem que ter portfólio adiantado, não é isso, mas você não faz nem ideia do que ela gosta ou deixa de gostar, como é que você vai contratar essa pessoa? Ou um profissional de vendas, mas é um profissional de vendas que quando vai fazer um discurso de vendas para ti não sabe vender, não usa nenhum gatilho. São coisas assim que a gente fica meio, tá, tudo bem. E quando a gente tem uma marca pessoal bem estabelecida, ou seja, quando a gente sabe sobre o que a gente tá falando, a gente consegue fazer com que as pessoas confiem na gente. E é muito o que eu tava falando antes na sala com as meninas separado. Não é saber tudo. Não precisa saber tudo. Ninguém sabe. Se você perguntar se eu sei tudo, não sei nada, assim, praticamente. Mas é muito sobre se respeitar e entender que, inclusive, o processo de aprendizado vira conteúdo depois pra gente trazer pra cá, tá? A gente ensina também por meio da experiência. Às vezes a gente fica esperando muito que vai começar a publicar ou vai começar a dividir conhecimento e conteúdo quando já tiver uma base de conteúdo bem fortalecida, ou quando já tiver anos de experiência, ou quando de repente for demitido, por exemplo, preciso sair de uma empresa agora, eu vou começar a fazer essas coisas. E na verdade não, na verdade tudo que a gente está vivendo no dia a dia é que a gente fica olhando as parcelinhas, né? Mas se a gente for olhar o todo que a gente vive, a gente mudou muito de um ano para cá. Todo mundo mudou muito. Eu não tô falando só por causa da pandemia, eu tô falando da vida mesmo. A gente muda muito, a gente aprende muita coisa. E essas experiências que a gente tem são conteúdos. E aí eu ia falar disso depois, mas é, por exemplo, assim, ó, cara, eu comecei a trabalhar com home office, e aí você é uma pessoa ligada à questão de gestão. Pô, você pode fazer um conteúdo falando sobre gestão de tempo, gestão de espaço. Você é uma pessoa que fala sobre liderança. Você pode tranquilamente fazer um conteúdo falando a respeito de como ser um bom líder num momento em que ninguém está perto de ninguém. Essa distância é física. Se você é uma pessoa que, sei lá, fala sobre escrita, você pode construir seu portfólio aqui dentro. Eu posso contar, como eu falei antes, eu acho que foi com a Tawane. Foi com a Tawane que estava aqui antes. A gente estava falando na salinha, ela está agora aprendendo um novo processo, uma nova área, ela está fazendo uma transição. Eu falei para ela, eu disse, cara, isso que tu tá fazendo agora, de estar pesquisando curso, de estar pesquisando livro, de estar aprendendo, isso aí vira conteúdo.
Você pode fazer um conteúdo, por exemplo, dizendo assim, eu tô falando de conteúdo que né, entra aqui no nosso mérito também, mas 5 cursos para quem quer aprender sobre CRM, ou 5 livros para quem quer falar sobre prospecção, vendas, enfim. Isso aí já é um conteúdo, isso ajuda as pessoas. Porque há 3 meses atrás, daqui a pouco, ela nem sabia que isso existia, e ela descobriu essa dúvida, e publicando essa dúvida, ela cria autoridade na área dela, e ainda por cima ela ajuda outras pessoas. Então, é show de bola. E fora isso, também a gente consegue gerar identificação, engajamento e posicionamento. Vocês não vão ver, cada qual com sua posição política aqui, mas vocês não vão ver um eleitor de Bolsonaro me mandando uma mensagem dizendo, linda, maravilhosa, incrível, eu te adoro. Não vai acontecer isso. Porque eu sou muito bem posicionada no que eu acredito e não abro mão disso. Às vezes as pessoas dizem, mas você vai comprar uma briga. Mas eu compro as brigas que eu acredito. Então, às vezes a gente fica pensando, não, eu não vou me expor porque eu quero agradar as pessoas, mas quem quer agradar todo mundo acaba agradando ninguém. Acaba sendo assim, acaba não se identificando com nada. Então, expulsem para o mundo, mostrem quem vocês são, falem sobre o que vocês gostam, deixem de gostar, que com certeza absoluta a gente forma comunidades. Se em um momento a gente era antes, ficava com receio de falar para o mundo as coisas que a gente gostava ou deixava de gostar, por medo do que iam falar, hoje em dia a gente tem a internet, estava até vendo uma conversa do Marcos Zuckerberg sobre isso, a gente tem a internet hoje a possibilidade de criar comunidades com pessoas que fisicamente não pertencem ao nosso ambiente, mas aqui dividem dos mesmos princípios. Então, é uma possibilidade legal. Falem para o mundo quem vocês são, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão tranquilas, meninas? Se ficar um silêncio, eu já sei que não, mas se falarem, eu já sei que sim. Tá, ficou um silêncio. E aí acontece assim, mas isso tudo que a Mari tá falando diz respeito ao meu pessoal, ao meu profissional. Isso tudo que a Mari tá me dizendo é sobre escrita, é sobre a minha vida pessoal, é sobre eu dizer pro mundo que eu gosto de RuPaul. Eu tô falando do RuPaul porque eu amo, né? Acabou agora, tô triste. Mas é porque eu gosto de RuPaul, é porque eu sou uma pessoa da área de CRM. E aí eu tenho essa palavra eu acho difícil de falar, tá? Quer ver uma palavra que eu não consigo falar até hoje, assim, se me perguntarem rápido, é largato. Não sai. Então, essa palavra aqui, menos ainda, tá? Que é essa fita de Möbius. Essa fita aqui. O que acontece com esse negócio, tá? Isso aqui é uma analogia, vamos explicar assim. É um carinha lá que era matemática, esse Möbius, esse August aí. O que aconteceu com ele? Ele pegou e descobriu que, tipo, tem uma fita, você pode pegar a fitinha, e aí, dependendo da forma como tu vira a fita, se tu pegar a fita retinha assim, fechou a fita, a formiga vai passando assim na volta. Agora, tu virou um pedacinho da fita, o que vai acontecer? A formiga vai passar por dentro, tô pegando formiga, pode ser o animal que vocês quiserem. A formiga vai passar por dentro e por fora. E o que fica essa loucurada aí, essa viagem, isso aí eu aprendi com uma moça que fiz palestra no Banco do Brasil uma vez, ela que me ensinou, eu não esqueci. O que significa isso? Que quando a gente tem essa confusão aqui, essa volta, a gente não consegue separar o pessoal do profissional. A gente não consegue separar o lado de dentro e o lado de fora. E por mais que a gente tente fazer isso, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente é tudo a mesma coisa. Às vezes a gente fica esperando, cara, vou sair do meu trabalho aqui, beleza, vou sair do meu trabalho, aí sim eu vou ouvir meu pagodinho, mas Deus me livre o meu chefe saber que eu tô ouvindo isso. A gente é tudo a mesma pessoa, dentro do trabalho, fora do trabalho. Então, o que acontece com isso aqui? Marca pessoal é quem você é, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. É claro que tem posturas que a gente vai ter um pouquinho mais no ambiente, é normal, tá? É normal. Eu não tá gravando, né? Mas eu ia dizer Mas imagina assim, eu não vou chegar e dizer, eu tenho um amigo meu que eu trabalho, que é o Erivaldo, a gente tem projetos juntos, a gente tem projetos seríssimos juntos, assim, de negócios. Quando a gente tá em reunião, a gente fala super sério no projeto. Mas quando desliga o telefone, ele me liga, e aí, piranha, tudo bem? É a mesma pessoa, mas a comunicação é completamente diferente. Por quê? Porque a gente tá falando em outro ambiente. Mas se você parar para olhar a brincadeira e a forma como a gente trata um outro com carinho, com diversão, é a mesma em qualquer lugar. Então é isso, a gente não tem que estar separando, meu Deus, eu vou ser super séria, como se eu viesse aqui com vocês e olá, meninas, tudo bem? A gente não tem que estar separando as coisas, a gente tem que conseguir juntar isso. E esse é o rolê da fitinha. E aí, o ERI é ótimo, eu amo o ERI. Quem é que estudou isso em cálculo? Gabriela? Gabriela, eu não sou do cálculo, tá? Definitivamente não, eu rodei matemática no primeiro ano, inclusive, fiz recuperação, mas eu gostei da analogia, tá? E o que isso tem a ver com marca pessoal? É que se a gente é um somatório de vivências e experiências individuais, sejam elas profissionais ou não profissionais, a marca que a gente constrói não tá só nos diplomas e certificados. Cara, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, a única pessoa que eu conheço formada em escrita criativa, que tá no LinkedIn, sou eu. Que se formou, foi lá, pegou diploma, sou eu. Por quê? Porque a faculdade só tem aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é uma faculdade particular, nem todo mundo tem como pagar. Foi sofridinho para pagar. Passei um ano, depois fiz de novo. E aí você vai entrar no LinkedIn, quantos profissionais de escrita criativa tem? Vários. E são profissionais ruins? Não, pelo contrário, são profissionais bons. Mas a diferença, é claro que o certificado é importante, o diploma é importante, mas a diferença não está nisso. A diferença entre você contratar um profissional ou outro não está nisso. Está justamente na forma como a gente se expressa. Significa que uma pessoa ao me contratar está dizendo que eu sou melhor? Não, significa que ela se identificou mais comigo. Significa que uma pessoa contratar, por exemplo, meu brotherzão, que eu amo de paixão, Dimitri Vieira. Eu acho que vocês devem conhecer, que ele é top voice também em 2019. Significa que uma pessoa contratar o Dimitri para falar sobre escrita criativa, ele é melhor? Não. Significa que a pessoa se identificou. E como é que a gente faz essa identificação? Expressando para o mundo quem a gente é. E o ponto da marca pessoal é justamente isso. A gente tem 2 administradores, é que nem aquele meme do 2 carros a 80 por hora, um Celta e um outro. Você tem 2 administradores aqui, a Rebeca ali, vocês têm 2 administradores ali, bonitinho,
mesma universidade, mesmo currículo, mesmos certificados, mesmos professores, mais ou menos a mesma condição social, sei lá, mesma coisa assim. O que vai fazer tu contratar uma pessoa e não contratar outra? O que vai fazer? Se tu tem dois carros ali a 80 por hora, o que vai fazer? Qual que é mais rápido? Entendeu? É essa a diferença. É a gente expressar para o mundo. E tá tudo bem se não gostarem da gente. Tá tudo bem. Perto do Jimmy eu sou uma maloqueira. Eu sou uma bobada. Eu sou toda piadista. O Dimitri mais sério. O público do Dimitri se identifica com ele, meu público se identifica comigo. Quando aparece uma pessoa e a gente é da mesma área, por isso que é o que as meninas estavam falando mais cedo. Às vezes são pessoas concorrendo na mesma vaga, com perfis completamente diferentes. Por isso que quando aparece uma pessoa completamente diferente de mim, eu indico para ele e ele indica para mim. E a gente se entende muito bem mesmo. Então, falar sobre essas questões é olhar para a sua história, olhar para quem você é e assumir isso para o mundo. A partir do momento que você assumir isso para o mundo e faz isso numa forma de conteúdo, putz, arrasou. A gente passada outra maloqueira, eu mesma. Aqui é o bonde das maloqueiras. Amo, gente, amo. E aí é isso que a gente fala, não adianta querer separar toda a questão do pessoal e profissional. O que diferencia a gente é justamente essa nossa forma de se posicionar, essa nossa brincadeira, esse nosso jeito. Eu tenho certeza absoluta que devem ter pessoas aqui no meio que devem estar olhando assim, pensando, gente, que guria bobada, cara, como é que foi parar nisso? Pode acontecer. Assim como deve ter gente olhando dizendo, que legal, gostei dela. Ó, aqui a Adriana mandou aqui ser minha amiga de infância. Entendeu? Acontece. A gente expressar para o mundo quem é. Pensem assim, ó, vamos falar de conteúdo só para fazer uma analogia, tá? A gente falando sobre conteúdo, tá? Quando a gente traz um conteúdo topo de funil, o que é um conteúdo topo de funil? É aquele conteúdo bem diretão. Vamos falar sobre o assunto liderança tóxica. Todo mundo adora falar que eu tenho um líder tóxico. Eu mesmo já comecei falando sobre líder tóxico, né? Que eu tive um líder ruim. O que acontece com esse tipo de conteúdo? Esse tipo de conteúdo gera uma identificação em várias pessoas. Várias pessoas. Só que ele não aprofunda. Se eu for falar só sobre o tema, ele não aprofunda. Liderança tóxica é ruim, por isso. Gera várias identificação, mas não humaniza. Agora, se eu for falar sobre liderança tóxica, sobre a minha perspectiva, a Marcela vai olhar e de repente vai dizer assim, nada a ver, eu não acho isso, eu não me identifico com isso, tudo bem. Mas a Thay, chegou a Thay aqui, a Thay é uma mulher que eu amo de paixão, a Tainara virou minha amiga pessoal, assim. A Thay, daqui a pouco, ela pode ouvir minha história e dizer assim, cara, eu me identifico 100% com isso que ela tá falando. Realmente, concordo. E aí, o que acontece? Quando a gente expressa para o mundo essas nossas opiniões sinceras, a gente acaba que cria comunidades de pessoas que se identificam com a gente. E essas comunidades são comunidades engajadas, comunidades que vão indicar a gente, pessoas que vão acreditar na gente. Isso que é bonito, cara. Isso que é legal. Entendeu? Tem quem não gosta de RuPaul, não posso fazer nada se a pessoa me disser que não gosta. Não tem problema. E quais são os pilares que a gente precisa para construir uma marca pessoal, tá? Agora vamos começar a sair do rolê mais viajado, mais assim. Eu tenho minha lua em Capricórnio, eu sou meio prática com as coisas. Então vamos mais pro... Mas eu sou escorpiana. Vamos mais pro direto, tá? Quais são os pilares pra gente construir uma marca pessoal de qualidade, tá? Primeira coisa, autoconhecimento é essencial. E aí, isso é um rolê que eu tenho pavor, que as pessoas chegam assim, você precisa se autoconhecer. Tá, legal, o que eu faço com isso? Adorei a informação, mas e como é que eu... Né? Como é que eu prossigo daí, meu anjo? Então, o que acontece? O que é autoconhecimento, tá? Autoconhecimento é o seguinte, é você olhar para quem você é. Quais são seus medos? Eu sou muito simples a gente falar. Quais são seus medos? Quais são suas histórias? Quais são suas dificuldades? Quais são as coisas que você quer fazer, as coisas que você não quer fazer? Falar isso pro mundo, expressar isso pro mundo abertamente. Eu, Mariana, sou uma pessoa de 25 anos, né, eles não são mais, filha de garimpeiro, família brasileira, pobre, lido com 3 doenças, sim, que não tem cura, enlouqueci na época por conta disso, mas lido com 3 doenças, descobri isso enquanto eu trabalhava, descobri que eu não me encaixo no perfil profissional de uma pessoa que trabalha 8, 10 horas por dia dentro de uma empresa, eu prefiro trabalhar 8, 10 horas por conta, gosto disso, e sei que o meu verdadeiro valor e a coisa que eu mais quero fazer na minha vida é ensinar as pessoas a escrever de uma forma mais simples e democrática, eu acredito nisso. Então, se vocês pararem para olhar, eu acredito tanto nisso que eu já dei palestra para, tipo, diretoria do Banco do Brasil e a coisa que eu falei para eles foi assim, cara, chegaram e perguntaram para mim assim, Mari, como é que eu me comunico com o meu chefe? Da mesma forma que tu fala com o senhor que serve o cafezinho. Mas isso é a mesma forma. A mensagem, a comunicação que a gente tem é a mesma forma. E aí talvez alguém vai pegar e vai dizer para mim assim, Mari, mas eu não acredito, eu acho que o discurso, a gente tem que falar mais... Eu acredito nisso, eu realmente acredito nisso. Que a gente não tem que fazer, que o idioma, isso é o que eu acredito, é o meu autoconhecimento. Eu acredito que a língua é um dos fatores mais excludentes que tem. A forma como a gente fala e se expressa para o mundo é uma maneira que pode fazer você incluir as pessoas e pode fazer as pessoas se sentirem um lixo perto de você e acharem que, na melhor das hipóteses, você é metido. E na pior das hipóteses, que você é uma pessoa que está excluindo essa pessoa, que você não tá parando para ouvir, não tá parando para conversar. Eu acredito nisso. E eu acredito tanto nisso que eu fiz um trabalho sobre invisibilidade social, onde eu escrevi ele todo e pedi para minha mãe, que estudou até a 7ª série sem terminar, ler todo o meu trabalho e marcar todas as palavras que não entendi. Todas. Eu achei que o trabalho ia voltar sem rabisco nenhum, voltou todo riscado. E aí eu levei aquele trabalho para a banca do jeito que eu fiz. E o meu professor falou, Mari, olha só, é meio simples demais o jeito que tu escreveu. Eu disse, professor,
isso não me interessa, assim, eu agradeço pro cara, o mais importante do Brasil de escrita criativa, o Assis Brasil, mas tudo bem. Se vocês botarem no Google Luiz Antônio de Assis Brasil, vocês vão achar, eu falei isso pra ele, não sei como, mas eu falei. E aí eu peguei e falei desse professor, eu agradeço do fundo do meu coração tudo que o senhor me ensinou, mas o meu trabalho não é para ficar enchendo o saco de pessoas da academia, que depois vão dizer que o brasileiro não lê, que não tem interesse pela literatura, mas quem faz a literatura no Brasil, que no caso somos nós aqui, não temos a capacidade de entender que, na verdade, o brasileiro não lê porque não quer, mas é porque tem que acordar 4, 5 da pegar 2, 3 ônibus para ir trabalhar, para voltar para casa com mais 3, 4 ônibus, para pegar, fazer comida para o filho, e quem é que vai ter tempo para ler nisso? Quem é que vai ter tempo? Eu quero fazer um trabalho que eu acredito que, se a pessoa, e está lá escrito, se a pessoa lê, ela vai entender. E se a pessoa não souber ler, por alguma razão, qualquer razão que seja, não foi alfabetizada, enfim, vai pegar, alguém vai poder ler aquele trabalho para a pessoa, e a pessoa vai poder entender. Eu acredito nisso. E eu entendi que isso é meu autoconhecimento. E eu lido com isso com o CEO, eu chego para CEO, o CEO importante, empresa com 50, 100 mil funcionários, eu chego e digo, olha só, meu anjo, assim, ó, o jeito que você tá falando não tá legal. Ninguém tá entendendo. Quer trabalhar comigo, trabalhe. Não quer trabalhar? Tá, eu fico triste, não é mais problema da pessoa. Ponto final. É assim que a gente se expressa. É a gente entender o que a gente acredita ou não acredita. É contar a nossa própria história, é explicar isso para o mundo. Se vocês acreditam que daqui a pouco vocês têm que ter uma comunicação simples, tenham. Se vocês acreditam que vocês precisam expressar, que nem as meninas do Se Candidate, que realmente acreditam que existe uma defasagem, um problema muito grande de mulheres no mercado, cara, vai atrás disso e faz. Faz o rolê, faz o que vocês acreditam. Não significa que as meninas do Se Candidate... E aí vem aquela coisa assim, mas significa que tu não acredita nisso ou naquilo. Não significa que as meninas do Se Candidate não acreditam no processo de escrita democrática, ou eu não acredito no processo de inserção de mulheres no mercado. Significa que eu escolhi esse propósito e eu vou seguir neles, e sempre que eu puder ter essa interseção de ajudar as meninas, eu vou, e vice-versa. É a gente olhar para quem a gente é e acreditar nesse rolê. Certo, meninas? Falei demais, desculpa. A gente nunca vai se sentir 100% pronto. E como diria a frase, um meme atual, está tudo bem. Esse é um dos maiores memes que tem, que agora qualquer coisa a gente fala, tá tudo bem, é sobre isso. O que acontece com isso aqui? A Júlia Bittencourt, ele tá até rindo, né? Porque o meme do tá tudo bem é clássico já. O que acontece? A gente não vai dar pronto. Gente, às vezes eu faço umas reuniões assim, que eu paro com as pessoas e fico... Mas, gente, o que eles estão pensando que eu sou? O que está acontecendo aqui? Quando eu fui chamada vou contar para vocês. Quando eu fui chamada pro Top Voice, foi um dia do meu aniversário, a Cláudia Gasparini me mandou mensagem, que é editora do LinkedIn. Ela mandou mensagem, olá, Mariana Santa Rita, muito prazer. Cláudia, essa mensagem é confidencial, não sei o que lá, não sei o que lá. Mandou um baita do texto. Você sabe o que eu fui responder? Manda assim, parabéns e tudo mais. A gente ainda é confidencial, mas estamos muito felizes por você, tá. E aí eu pensei assim, eu respondi para ela o seguinte, mas tem certeza que vocês me chamaram? Tem certeza absoluta que sou eu mesmo que vocês estão chamando ou não tinha alguém melhor, não? E era eu, gente, era eu mesmo. Porque eu fiquei pensando, cara, que é o que as meninas estão falando aqui, ali, ó, se o Bolsonaro se acha capaz de ser presidente, quem somos nós para não nos sentir boa? A gente fica, o que acontece, deixa eu falar um rolê para vocês aqui. O que acontece pra gente ter tanta dificuldade de aceitar que a gente é merecedora das coisas, tá? Eu tava falando isso mais cedo com a minha melhor amiga, que ela tava mandando mensagem dizendo, amiga, nossa, eu acho que eu não tô bem no meu emprego, tudo mais, porque eu tô tendo muita coisa pra fazer, tá. Deu umas 2 horas, ela mandou mensagem, nossa, acabei de vir do RH, eu pensei, meu Deus, fui demitida. Aí ela, acabei de vir do RH, e era uma conversa, porque ela não falou que ia ter essa conversa, e era uma conversa, e nessa conversa eles estavam falando sobre profissionais em destaque, que estavam sendo elogiados, e eu fui muito elogiada como uma pessoa organizada. Ela é virginiana, né, extremamente organizada. Eu fui muito elogiada como uma pessoa organizada. E aí foi o que eu disse pra ela, que é o que eu digo pra vocês aqui, repito. A gente conhece os nossos bastidores. A gente sabe quando a gente faz um negócio assim, meio nas coxas, meio, tá, ou quando a gente faz coisa meio sem vontade, ou quando a gente acorda, às vezes, 30 minutos antes da reunião, 5 minutos antes da reunião, ou mal acordou e já abriu o computador. A Júlia tá rindo que a Júlia se identificou. A gente sabe disso tudo. A gente sabe, só que as pessoas não sabem. Todo mundo tem bastidor, só que a gente só externaliza, a gente não tem como externalizar 24 horas por dia. A gente só externaliza para o mundo que a gente acha relevante. E geralmente essas dificuldades não são externalizadas. Por isso que a gente olha para o outro e pensa, nossa, o outro é muito bom, o outro é muito relevante, o outro é muito isso e aquilo. Gente, nada a ver. Aqui, ó, a Fernanda perguntou se eu sofri com a síndrome da impostora. Eu vou contar para vocês, eu sofro até hoje. Até hoje, cada vez que eu vou publicar um texto, eu paro assim, eu fico, cara... Tô falando de coração pra vocês, assim, ó, abertamente, meu ascendente peixes aqui, total. Cada vez que eu vou publicar um texto, eu travo. Eu não comecei o meu Instagram até agora, profissional, tá? Agora eu fiz com marketing. Eu não comecei até agora, que eu acho que ninguém vai acessar. Outra coisa, se vocês pararem pra olhar, geralmente... Olha, eu abrindo minha vida aqui pra vocês. Produtores de conteúdo, geralmente, lançam 2, 3, 4 textos e lançam curso, né? Lançam curso, lançam uma aula ao vivo, alguma coisa assim. Cara, procurem uma aula que eu tenha dado. Procurem um curso que eu tenha dado. Procurem alguma coisa que eu tenha feito. Eu nunca, até este momento, hoje é 18 de maio, eu nunca dei uma aula ao vivo, paga. Ou eu nunca dei um curso, nada. Porque eu acho que ninguém vai comprar, ninguém vai ler.
Estou falando de coração aqui para vocês. Estou falando de coração para vocês. O Christian Schaefer, que eu acho que algumas de vocês conhecem, que é o meu melhor amigo da vida, assim, virou, ele fala para mim, Mariana, pelo amor de Deus, faz, cara, publica, faz um curso, meu. Mariana, vai estourar um negócio, compra, vai ter umas 50 pessoas comprando. Eu falei, sério, eu prefiro trabalhar um por um, cliente por cliente, fazendo as coisas tranquilinha, de boas e pagando meus boletos assim, do que fazendo um curso. E eu tô falando assim, no fundo do meu coração, se vocês não tivessem perguntado, eu não ia dizer, tá? Eu não tô falando isso pra, tipo assim, vou fazer, eu contando sobre copy, vou fazer uma copy aqui de escassez ou tristeza. Nada a ver, cara. Eu tô dizendo pra vocês, olha lá, não tem curso lançado, entendeu? Esses tempos, eu peguei e coloquei numa newsletter que o Christian mandou, exigiu. Edivaldo Christian exigiu assim pra mim. Mariana, olha só, publica lá pra ver quantos e-mails tu consegue, pra tu mandar se as pessoas têm interesse no curso. Eu consegui 43 e-mails. Aí eu pensei assim, legal, primeira, segunda. Aí no segundo eu pensei, tudo louco. E nunca fiz, nunca lancei. Tem os e-mails lá tudo bonitinho, nunca lancei. E aí o que eu prefiro fazer? Eu prefiro simplesmente pegar e toda segunda-feira dividir ali meu conteúdo. Tá, essa segunda-feira eu não fiz porque eu tava mal, mas toda segunda-feira tá lá, dividir conteúdo, ensinar, ajudar. Tem 60 artigos no meu LinkedIn, tem um monte de coisa. Eu prefiro fazer assim e ganhar o dinheiro trabalhando cliente por cliente do que daqui a pouco decepcionar as pessoas, entendeu? Acontece. Às vezes a gente fica olhando pra pessoa, fulano arrasa, fulano não tem dificuldade. Irmão, todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo tem. Só que o problema é que ou são pessoas extremamente seguras que não tem muito para entregar, ou são pessoas que até têm para entregar. Eu até sei que eu tenho alguma coisinha que eu sei fazer direitinho, só que eu fico pensando, cara, vai que eu decepciono as pessoas. E se eu decepcionar uma pessoa, eu não consigo dormir depois. Eu fico assim, ó, chateadíssima. Acho que é o ascendente. Mas é isso, tá, meninas? A gente nunca vai se sentir 100% pronto. Eu acabei de falar para vocês aqui que eu não me sinto 100% pronta. Eu terminei essa apresentação e fiquei, rapaz, tá chinelo o negócio. A gente nunca se sente e tá tudo bem, tá? É sobre isso, basicamente, como diria o meme. Ô, Mari, aí, deixa eu falar aqui, que eu só queria falar aqui para todo mundo, que hoje à tarde a Mari me perguntou, alguém se inscreveu? Aí eu falei, claro. A gente tem 254 inscritos. Então é sobre isso, sabe? É sobre isso, gente. É sobre isso. Eu não sei o que as pessoas pensam da gente. Eu não sei. Alguém abre o microfone e fala um medo que tem, que tipo, fica pensando, cara, se as pessoas pensarem isso, vão rir da minha cara. As pessoas só passaram a me respeitar depois do Top Voice. E naquelas. Alguém abriu o microfone. Você pediu pra abrir o microfone. O monte de menina vai falar agora também. Vai, meu cheiro, vai. Fila. Vai, Fernanda. Tô te ouvindo, meu bem. Ai, oi, Mari. Que alegria de conhecer. Eu não ia ligar, hoje eu tô num dia bem bad, sabe, assim, não ia ligar. Até eu fui lá passar um batom, né, pra pelo menos abrir a câmera. Mas, assim, as meninas se candidatam de mulher vão achar que eu sou louca, né? Mas eu tô morrendo de medo de me candidatar para as vagas, tá sendo muito sofrimento pra mim, sabe? Muito demais. E ela, assim, não tem nada a ver com elas, tem a ver comigo mesmo, sabe? Já fui pra terapia também, já. Minha psicóloga falta me esganar. Sou eu, né? Eu acho que a hora que der o tempo vai acontecer, né? Eu sou assim, eu vejo que eu sou ousada, mas, Mari do céu, por favor, ajuda. Tá feio o negócio, sabe? Tem mais gente aí, assim, ó, fala aí, meninas, me ajuda. A Rita ia falar alguma coisa. Eu vou falar assim, talvez eu seja mais velha de vocês. Não, tem a outra pessoa, esqueci o nome dela. Mas assim, eu era exatamente assim, não ligava, porque dava certo, né, na época. Eu ia, fazia, e se não desse certo, um eu tentava outro, porque era outra concorrência, era outro momento. Hoje eu concorro com muita gente dessa idade, e que tá na tecnologia, eu sou de TI, né, então assim, eles colocam como essas pessoas são criativas, e eu sou a louca. E como eu fazia muito essa linha da louca, e tinha muita gente que cortava minhas asas, eu acho que eu parei, eu fui uma loucura até o meio do caminho e volto. Eu não ligo de me candidatar, porque eu tô atrás da tela e ninguém tá vendo a minha cara, mas na hora que chega aqui, deu certo, que vai fazer entrevista, eu fico com esse certo receio também. E aí eu fiz umas 2 entrevistas, fiquei muito tempo sem fazer entrevista, muito. Eu já tava assim, meio saco cheio, eu já falei, meu Deus, o que acontece? Aí quando aparecem as entrevistas, eu fiz 2 entrevistas com esse time certinha, era na tela, então passava batom, arrumo o cabelo. Na última, eu não liguei, eu falei do jeito que eu queria, tá? E a que mais deu certo até o momento, você acredita? Então, assim, ser eu mesmo, porque talvez você pense assim, eu vou fazer uma entrevista bonitinha, vou passar. Mas na hora que contrata e começa a trabalhar, ninguém consegue ser essa pessoa na entrevista a vida toda. Exato. Então, tem que ser você. E esse medo, Fernanda, que você tem de se candidatar, é o menor dos problemas. Então, assim, se candidata. O máximo que vai ocorrer é a pessoa pegar e te mandar um não, porque esse é outro problema de RH, eles não mandam nenhum não. E eu sou agora que manda e-mail e pergunto assim, qual o motivo do não? Eu queria um feedback para melhorar. Eu pergunto porque eu preciso saber. Aí, semana passada ocorreu isso, foi por WhatsApp, a resposta foi esdrúxula, mas ok, eu tentei. Mas, assim, o risco é o mesmo. Meu irmão, sem falar uma coisa, é verdadeira. Você já tem um não. Então, vai com medo mesmo. É doloroso. Eu imagino para você até passou na terapia sobre isso. Mas se a gente não tentar, eu até mandei já uma mensagem para a Mari lá no LinkedIn, porque, não, acho assim, que para te chamar para amizades. E aí, assim, o medo não leva a lugar nenhum. Agora o arrependimento leva a lugar nenhum, que é chamado lugar estático. Aí passa 20 anos,
E aí você fala, putz, eu fiz isso com o meu mestrado. Eu tentei o mestrado, não consegui, fui chamada para a universidade em João Pessoa. E falei assim, não, vou para João Pessoa, estou trabalhando, vou para emprego. Isso fazem 20 anos. E até hoje eu tenho esse arrependimento dentro de mim. E estou aqui tentando de novo o mestrado, ok. Me arrependi de não ter ido, mas estou tentando. Então, é esse lugar que o arrependimento leva, a ficar estático e depois você ficar mal lá na frente. Agora, o medo, o único risco é você cair no chão, ralar o joelho e falar, nossa, eu caí. E foi. Mas ninguém morre, não, porque eu vou te dar um exemplo bem rápido, assim, desculpa que eu falo pra caramba, tá? Relaxa. Eu trabalhei numa empresa há 11 anos atrás, foi a primeira consultoria que eu trabalhei de TI, foi a empresa que me deu todo o conhecimento de tecnologia que eu tenho hoje. E eu amava. E eu saí de lá por problemas que nem você comentou no início, de o perfil seu não combina mais com algumas pessoas da empresa. E eu fui para outras. E ano passado eu tive a oportunidade para voltar, ano retrasado, 2019. E eu voltei. E eu brinco que é que nem você voltar pro ex-namorado achando que vai casar. E eu voltei e me decepcionei muito. Muito. Foi muito mal. Muito mal. E ainda mais eu que sou separada, imagina, voltar para isso. E aí eu fiquei muito mal porque eu achei assim, nossa, que decepção, nunca mais eu vou voltar para outra empresa. E eu acho que não tem nada a ver eu voltar para uma empresa que eu já trabalhei e passar por mal. É que essa empresa mudou as pessoas. O dono é o mesmo, mas as pessoas mudaram. E as pessoas mudam a todo momento. Se na minha casa eu consigo ainda conviver, ter problemas, imagine num âmbito profissional. Então, assim, o risco do medo é muito quando dá um probleminha só, aí você fala assim, todo o resto vai dar problema. E não é. Hoje é o dia que eu amanheci que nem você, Fernanda, bem mal, meu filho não dormiu a noite toda, tava um estresse só. E aí eu recebi um e-mail sobre uma vaga que eu estou fazendo um teste, estou aqui pensando como vou fazer esse teste, mas eu tenho que fazer e vamos tentar e assim que vai. Mas eu acho que esse grupo de mulheres é muito incentivador para você ver que você não tem a dor sozinha. Porque quando você fala para um cara, eu tenho um irmão mais velho, e ele, na cabeça dele, é só estudar. Eu estudo, por média, 7 horas por dia. Se você pegar um homem que estude 2 horas por dia, você vai achar uma agulha no palheiro. Mal vai, desculpa. Mal vai a casa, às vezes. Então, a mulher gosta de estudar muito mais que o homem, só que ele tem muito mais privilégio no mercado, por N motivos, né? Ele, por exemplo, a mulher, eu tenho um filho, sou mãe solteira, então imagina toda a situação para estudar. Um homem não tem todos os privilégios para estudar, mas ele estuda 2 horinhas e consegue uma vaga de emprego. A gente já sabe disso. Só que se a gente ficar sentado e lamentando essa história, a gente não vai em lugar nenhum. Então, vamos estudar mais e vamos ser melhores do que a gente pode ser. A gente vai concorrer a vagas que eles são bem mais, né? Enfim, mas vamos lá, e risco que vai. Mas não deixa cair, não. E a hora que você sentir que tá caindo, chama alguém que você sabe que conversa pra caramba, que não vai deixar. Eu te dou até meu WhatsApp, você pode falar. Rita, Mari, muito obrigado. Ô, Mari, deixa eu falar uma coisa. Eu até coloquei aqui, ó. Onde eu tô estamos? lembrando demais, gente. É quase uma terapia isso aqui, né, Mari? É quase uma terapia isso aqui, né, Mari? Adoro, eu tava procurando, fiquei cheio. Você trouxe toda a sua história que eu não conhecia essa parte de você, obrigada mesmo. Então, o meu esposo falou esses dias pra mim, falou assim, mas o que aconteceu com você? Você era tão ousada, você se candidatava, ia, batia na porta e fazia barulho. Eu falei, pois é, que eu encontrei chefes pelo meio do caminho. E isso me travou demais, silenciou minha voz, sabe? Então, assim, obrigada, Mari, por você, pela Rita, por todas as meninas aqui. Cara, eu quero falar pra vocês que eu consegui, obrigada, viu? Um abraço. Desculpa, gente, se foi pra esse lado pessoal, mas é assim, de coração, é difícil, tá? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu descobri o lupus, o que eu ouvi foi o seguinte, Mari, olha só, tu não tem uma perspectiva de vida boa, te acostuma com... E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu estou uns 2 meses sem passar mal. Uns 2 meses com os meus rins no lugar, tá? É chique isso. Você não tem perspectiva de vida, não vai dar certo. E eu tava com um mês na época que, cara, literalmente, uma vez eu falei pra ele, eu lembro disso até hoje, assim, foi horrível. Eu falei pra ele, eu disse, Arthur, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem. E ele tava indo pra casa dos amigos me levando junto, eu disse, cara, eu não tô bem. E eu nunca sou de reclamar, eu sou super tranquila. E ele falou pra mim, não, para, frescura isso tua, eu disse, onde é que tá doendo? Eu disse, tá doendo aqui atrás, e eu não tinha me ligado, sabe? E era os rins. Ele falou, Mari, relaxa, não tem nada demais, tá? Fica de boa, você deve ter tido um dia estressante. Eu fui o dia seguinte pra emergência, tomar morfina, tomar tudo. Ele não foi me ver. Não se preocupou. E cada vez que eu publicava um texto no LinkedIn, eu dizia, mas é porque era jornalista. Mas isso aqui não tá muito bom. Mas isso aqui eu acho que ninguém vai ler. Mas isso aqui eu acho que tu deveria buscar Ele mandava puxar o papo do Dimitri, que o Dimitri é meu brother hoje em dia. Tu devia fazer isso, tu devia fazer aquilo, uns conselhos super furados, velho. E quando eu me mudei, e assim, ó, namorando, no final do namoro, ano passado, faz 1 ano que eu acabei namorando. No final do namoro, eu já ganhava 3 vezes mais que ele. E aí, quando eu fui me mudar, já tinha acabado o namoro com ele, a primeira pergunta que quando um tio meu me viu foi assim, tá, mas tu vai te mudar como? Eu disse, minha mãe tá do lado, eu disse, vou mudar com o meu dinheiro, né, com a minha grana, com o meu trabalho, com o meu desempenho. Ele, tá, então, eu disse, o que tem? E ele não te bancava? Eu disse, claro que não. Pelo contrário, né, não sei de onde isso. Não, mas então, aí pergunta pra minha mãe, então vocês brigaram? Porque é muito, como é que uma mulher vai morar sozinha assim, se bancando? Não tem. E eu fico, cara, as pessoas são extremamente tóxicas. As pessoas são extremamente tóxicas, tá? Ou são tóxicas por questões sociais, ou são tóxicas porque você é mulher, ou se você é mulher e você se arrumou.
tá arrumada demais. Se não se arrumou, é desleixada. Se tá acima, abaixo, do lado do peso, de qualquer forma, é desleixada, ou é excesso de cuidado, ou isso ou aquilo, ou é fútil. Se ganha bem, é porque, desculpa o termo, mas é porque tá dando pra alguém, a gente já ouviu isso várias vezes. Se ganha mal, é porque não se desempenhou o suficiente. Se daqui a pouco ganhou o Top Voice, a primeira mensagem que meu ex mandou, eu sei que eu tenho parte nisso. Eu fiquei, cara, amado, se tu tivesse parte, tu faria, sabe? Então as pessoas, elas sempre têm aquela concepção de que a mulher fez um negócio, mas a Jenny, eu acho que a Jenny é noiva ou é casada, uma coisa assim, com certeza absoluta a Jenny tá conseguindo, agora tá sentada aqui, porque com certeza o namorado, marido, esposo dela, noivo, deve estar fazendo alguma coisa e bancando a casa pra ela tá fazendo isso, gente. É óbvio, é óbvio. Eu sou solteira, mas eu sou bancada pelos meus pais. Todo mundo ouve alguma coisa. Ah, se é uma mulher de 30, 40 anos e não é casada, mal amada. Saiu do emprego, incompetente. Cara, a autoestima do homem hétero é uma coisa incrível. Eu acho impressionante, Mas tudo bem, acontece, né? Acontece. Cara, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre. Eu sou uma baita de uma debochada. Eu brinco que nem eu fiz um stories antes falando assim que eu me maquiei. Eu falei, gente, quem é essa boneca? Sou eu. Eu sou palhaça, entendeu? E aí vocês vão me dizer que porque eu me maquiei, eu sou fútil. Ou se eu não tivesse maquiada, porque eu sou desleixada. Entendam que sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. Jenny, desculpa, me estendi aqui com as meninas. Sempre vai ter alguma coisa para falar alguém para falar alguma coisa. Ah, tá namorando? Tá, mas tá te bancando. Ah, tá solteira? Ah, mas que mulher difícil. Ganha bem? Tá, mas com quem que tu tá dormindo? Ou daqui a pouco tá procurando emprego? Tá, mas é só estudar, que nem a Rita falou ali. Cara, sempre vai ter. O problema do mundo sempre vai ter alguma coisa para falar. Sempre. E aí eu acho que isso até entra no próximo tópico. Não é o próximo, é um outro, tá? Que eu tive uma tia que falou assim para mim, quando eu comecei o LinkedIn, ela falou assim para mim, nossa, Mari, bem assim, eu adoro essas histórias. Nossa, ficar famoso na internet é que nem no banco imobiliário, né? É fictício. Aí, quando eu me mudei aqui pro meu apartamento, mobiliei tudo bonitinho, eu disse, pois é, eu encontrei ela um dia, sou escorpiana, né? Eu disse, pois é, tu viu, né, que agora jogo imobiliário tá que nem Bitcoin, assim, a gente consegue converter em dinheiro, tô impressionada. Porque como é que eu tô pagando esse aluguel com jogo imobiliário? Fico impressionada, gente. Alguém sempre vai falar alguma coisa. Sempre. Impressionante. O valor tá na diferença, galera. Olha o Erivaldo me ligando, não vou atender agora, Erivaldo. O valor tá na diferença. Erivaldo tá sempre junto. O que é a diferença que a gente fala, tá? É isso tudo que a gente falou sobre ser original. E o que é ser original? É se conhecer. Ah, eu sou uma pessoa engraçada, gosto de fazer piadas do pavê para comer. Faça piadas do pavê para comer, não tem problema nenhum. Se você gosta de ser uma pessoa mais séria, eu sou mais sério, seja mais sério. Ah, cara, cada um é um. Não precisa ficar fingindo uma coisa que não é. Se a Marley que tá aqui sentada, oi Marley, tudo bem? Se a Marley tá aqui sentada, tá olhando para mim pensando, meu Deus, quanta piada boba, eu não faria. Não faça, ou se daqui a pouco ela pensa, meu Deus, eu adorei essas piadas, vou usar. Usa! É isso. Marley, você é piadista ou você é mais séria, Marley? Você que está aí, estou te ouvindo, Marley. Não, eu sou de observar mesmo, eu tô gostando demais. É muita experiência, muita troca. Se tu quiser qualquer coisa, me pergunta, tá, Marley? Então. Tá joia, obrigada. Boa noite. E aí entra no mérito que é o seguinte, boa noite, Ô, Mariana, só para falar para as meninas que estão se achando isso aí. Claro! Tem 52 anos. Gente, e nem por isso eu tô deixando de me candidatar e com a cara e com a coragem. Maravilhosa. Essa sua carinha aí tá mentindo pra gente. Eu não ia exatamente. Carinha de 25. Eu de 15 anos. Aqui, eu não ia interromper, mas eu vou ter que interromper agora, porque a Marley falou. E tá arrasando, porque semana passada eu meti ela no bem rascada, que eu tava dando uma aula de pitch. Falei, faz um pitch ao vivo aí pra eu avaliar, pra gente mostrar aqui na turma na prática. E ó, arregaçou. E Dona Fernanda também. Só pra fazer o detalhe aqui, viu? Vocês estão arrasando muito. E eu vou contratar a Rita, né? Vou ter que contratar ela, não vai ter jeito. Maravilhosa, gente. A idade não tem nada a ver. Tá vendo? Perfeito. Eu tô com 58. Eu acho que a gente devia montar uma empresa nossa. A gente ia acabar com esse resto do mundo. Faça a empresa 58 anos, fazendo 59 daqui a 2 meses, procurando emprego. Amanhã eu vou fazer uma entrevista. Ai, viu? Deus quiser, tá? Amém. Tô aqui incentivada por vocês. Maravilhosa. Amanhã meninas, isso é uma coisa legal, que eu tava tendo uma conversa antes com as meninas do meu chat. Jenny, eu adorei aqueles chats individuais, adorei, achei muito chique, adorei. De bater altos papos com as meninas. É um parênteses só, quando a gente fala sobre vaga, emprego, produção de conteúdo é fácil? Não é fácil, dá trabalho e cansa, tá? Enche o saco mesmo. Tem dia que eu acordo assim e fico meio sem ideia. O que acontece, tá, galera? É o seguinte, a gente é criado dentro, acho que a Jenny até pode complementar isso melhor que eu. A gente é criado dentro de uma lógica, de um sistema que você vai crescer, vai estudar, vai fazer uma faculdade ou não, dependendo do seu privilégio, e aí você vai mandar o seu currículo e vai esperar a empresa te contratar, a empresa vai fazer a proposta e você vai ter que aceitar isso. Cara, isso é mais que normal, tá todo mundo aqui, tá todo mundo precisando pagar os boletos e botar arroz e feijão na mesa, beleza. Só que o que acontece? Esse papo de marca e que enche o saco e viagem, o que significa isso? Significa que você vai pegar
e vai reverter essa lógica aos poucos. Ao invés de ficar correndo atrás das brabuletas, ficar assim, vou lá atrás das brabuletas são as empresas, né? Ao invés de você ficar atrás das brabuletas, você vai se virar um pouquinho, pode ir atrás, não tem problema nenhum, mas vai pegar e vai fazer o seu jardim, entendeu? Vai fazer o seu jardim, vai colocar plantinha, vai colocar as coisas bonitinhas, vai regar, vai fazer tudo, porque daí as brabuletas vão querer parar ali. As brabuletas vão querer trabalhar com você, as brabuletas vão se interessar por você, vão achar você legal. Esse é o ponto da produção de conteúdo. Quando a gente produz conteúdo, quando a gente expõe para o mundo que a gente pensa e acredita, as empresas se interessam em ter a gente como uma parte do negócio. E eu vou dar um exemplo para vocês do ano passado, muito antes do Top Voice. Eu tinha um negócio lá que eu vi que era uma época que eu tava sem emprego, tinha acabado com meu ex, enfim, tava ferrada a vida. E aí peguei e mandei para uma vaga lá para publicar, fazer um texto, tá? Era um texto, assim, um texto, normal. E aí o cara perguntou assim, Mari, me manda seu e-mail, tudo, que a gente vai te colocar num banco de pessoas, isso faz um ano, tá, gente? Menos de um ano, num banco de pessoas que a gente vai fazer uma seleção entre os textos e tudo mais. Aí eu só meti essa, se liga nessa, eu só meti assim, você tem LinkedIn? Aí ele, tenho. Eu disse, então só me adiciona lá, porque na época eu tava com uns 22, 23 mil seguidores, eu só me adiciona lá. Cara, resumindo, tá? Resumindo pra vocês. Era um texto. Eu peguei um contrato de 2 marcas pessoais, que uma das moças é minha cliente até hoje, uma da CEO, e ainda peguei o contrato da empresa e mais esse texto aqui separado. Só por causa do LinkedIn. Porque eles olharam e eles nem me perguntaram mais nada. Eles nem me perguntaram que eu gostava ou não gostava. Eles só me perguntaram o quanto você quer pra trabalhar com a gente. Por quê? Porque eu tinha feito negócio. Eu peguei e fiz umas plantinhas, reguei umas plantinhas. E aí, quando a gente fala sobre conteúdo, é justamente isso. É a gente publicar. Depois eu entro no mérito aqui com vocês, como que fazem isso. Eu deixei isso pro final, porque é mais prático, mais tranquilo, tá? Mais beabá, assim. Como é que a gente faz isso? Mas a partir do momento que a gente publica conteúdo, as pessoas passam a se interessar pela gente. Mas a minha rede é pequena. Adiciona pessoas. Existe um ícone lá chamado Minha Rede que você adiciona pessoas. Aí aparece pessoas da sua universidade, pessoas da sua região e pessoas da sua área de atuação, tá? Adiciona aquelas pessoas ali, não precisa ter LinkedIn pago. Mas ninguém lê. Ninguém lê no início mesmo. Vai publicando que uma hora o pessoal vai perceber. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas eu tenho que publicar todo dia. Nunca publiquei todo dia na minha vida. Nunca. Dei a dinheiro. Olha, a gente não tem tempo pra isso, tá? Não tem. Mas artigo dá trabalho. Publicação, 1.300 caracteres, o alcance é muito maior. O artigo é para funcionar como portfólio se fizer sentido para sua área. O alcance é menor, mas gera um portfólio. Então, é tudo de acordo com a sua necessidade. Mas eu não gosto de aparecer. A primeira vez que eu fui aparecer dentro do LinkedIn, esta cara aqui, a primeira vez que foi aparecer, foi chorando, porque pediram para fazer um vídeo de agradecimento do Top Voice, eu não consegui, eu só chorava. Foi basicamente isso, tá? Então, assim, dá para fazer sem ter que aparecer, sem isso, sem aquilo, a gente tem como, tá? Recursos a gente consegue. E aí, essa questão da originalidade. E aí, eu gosto muito dessa frase aqui desse carinha do personal branding, que ele fala, que ele é o expoente do Brasil de marca pessoal e tudo mais, que os iguais não têm valor. Que é aquilo que a gente tava falando de 2 administradores a 80 por hora, tá? Os iguais não têm valor. Se você se diferencia, você ganha valor. Se você se iguala, vou me igualar para as pessoas me considerarem. Se você se iguala, você pega e vira mediano. Porque só fica mais um na multidão mesmo. E aí entra o seguinte mérito, galera, isso aqui eu adoro. Ser especialista em tudo é ser especialista em nada. Eu adoro Choque de Cultura, acho um programa maravilhoso, brasileiro. O que acontece com isso? Às vezes as pessoas pensam, cara, tem que ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo. As pessoas se posicionam sobre política, sobre isso, sobre aquilo. Não. O que acontece vou dar um exemplo de LinkedIn para vocês, tá? Existem conteúdos que viralizam com uma maior facilidade. Pode anotar isso se vocês quiserem fazer sentido para a área de vocês. São conteúdos chamados hard news. O que é hard news? São notícias que estão acontecendo naquele momento. Coisas que estão acontecendo naquele momento. Digamos assim, a Dailus, esses tempos, criou uma ação fazendo sobre... que eles criaram uma assistente virtual, que essa assistente virtual, ela quebrava os estereótipos comuns, da boneca magrinha e tudo mais. Era uma assistente linda, maravilhosa. E eles fizeram essa campanha. O que aconteceu com isso, tá? Aconteceu que isso foi um assunto que viralizou. Porque muitas pessoas se identificaram. Então, tiveram pessoas que fizeram pelo viés de marketing, de buzz. Tiveram pessoas que fizeram pelo viés de identificação, de conteúdo de diversidade. Tiveram pessoas que fizeram conteúdo a respeito de CX, da experiência do cliente por conta da identificação. Então, o que acontece com esse tipo de conteúdo? O conteúdo de hard news, ele faz com que você pegue um assunto que está em voga, que tá todo mundo falando, tá todo mundo interessado naquilo ali, e você coloca a sua perspectiva. Quando você coloca a sua perspectiva, pum, história. Outro exemplo, aquela situação que aconteceu esses dias que um rapaz morreu, ele tinha 42, 43 anos, ele morreu por conta de Covid, encontraram, aí eu acho que foi a cunhada, a moça encontrou a mãe abraçada no perfuminho, perguntou qual que era o motivo dela estar abraçada no perfume, a mãe do rapaz, e ela pegou e falou, era o perfume que ele gostava que eu usasse, porque dizia que tinha cheiro de mãe. Essa notícia chegou até o Boticário, e aí o que aconteceu? O fundador do Boticário pegou, fez uma carta, criou uma linha nova desses, mandou fazer mais algumas edições desse perfume, e mandou para dona, acho que era a dona Vilma. Cara, isso é um post que gera um engajamento super bonito. É uma história super bonita. E você pode escrever pelo seu viés. Você pode escrever pelo viés do conteúdo mais de diversidade, ou do conteúdo de, tipo assim, sentimento mesmo, ou do conteúdo de experiência de cliente, ou de conteúdo de marketing, de conteúdo de vendas, de um produto que, enfim, saiu, sobre escassez, falando de copy. Dá pra fazer de tantas formas que esse tipo de conteúdo gera engajamento. Concorda? Só que o que acontece nesse tipo de coisa? O que acontece é que às vezes a pessoa ela não tem nada a ver com a área. Nada a ver. Vou pegar eu e a Jenny aqui. Eu e a Jenny não temos nada a ver com a história aí da dona Vilma. Nada. Wanda Vilma, não lembro de que é Vilma. Nada a ver. E aí a gente vai lá e publica. Se a gente publica uma vez,
entra no que eu chamo de 10%, que é tipo assim, é você publicar sobre uma coisinha que não tem nada a ver sobre a sua área. Tudo bem, é uma questão de identificação. Mas se a gente começa a publicar sobre tudo que está em voga, ficou famoso aqui de marketing, vou publicar, CX, vou publicar, design de interiores, vou publicar, o que vai acontecer é que você vai ter alcance, mas não vai ter autoridade. Porque quando as pessoas pararem para pensar sobre o que você faz ou deixa de fazer, ninguém vai lembrar. As pessoas lembram quem é a Jenny de Peguei Santo. As pessoas lembram quem é a Jenny porque a Jenny bate incessantemente no trabalho dela, no que ela faz ou deixa de fazer. Ela bate nisso. Mesmo que dê menos alcance de vez em quando, mesmo que às vezes dê menos visualizações, mesmo que às vezes ela fale sobre uma outra pauta, ela bate naquilo incessantemente. Por quê? Porque é aquilo que torna ela autoridade na área. A Mariana, que sou eu no caso, por exemplo. A Mariana, o que acontece? A Mariana tem conteúdo sobre escrita, eu tenho conteúdo sobre escrita, de vários pontos de vista. Aí vocês vão dizer, mas eu acho que você poderia escrever sobre design de interiores. O que tem a ver, entendeu? Não tem nada a ver, nada a ver. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, como é que eu vou construir esse conteúdo? Você vai construir esse conteúdo pensando no que você quer. Isso eu falo muito em mentoria, tá, gente? Pensando no que você quer vender. E vender não significa que você vai fazer uma venda literalmente. É vender a oportunidade de trabalho, é vender a sua pessoa para vaga, é vender um produto, enfim. E aí muitas pessoas perguntam, mas hoje eu trabalho como, sei lá, assistente comercial, por exemplo, trabalho como assistente comercial e quero que as pessoas me reconheçam. Eu falo muito em mentoria, gente. Quero que as pessoas me reconheçam como uma profissional da área de vendas. Se você continuar falando sobre ser assistente virtual, foi assistente virtual, foi assistente comercial. Se você continuar falando sobre ser assistente comercial, o que vai acontecer é que as pessoas vão gravar com você como assistente comercial. Ponto final. Agora, se você começar a falar sobre o universo, mas eu não estou inserida, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se você começar a falar sobre o universo de vendas, as pessoas vão começar a associar você com vendas. Acho que era vendas que eu tinha dado exemplo, acho que era. As pessoas vão começar a te associar com vendas. Mas eu não tenho experiência. Mas você estudou, você tem livros que você leu sobre o assunto, você tem conhecimento. O que está te faltando, de repente, é uma oportunidade para estar naquilo ali. Mas se você publica sobre aquele assunto e mostra para o mundo que você fala e entende sobre aquele assunto, a oportunidade vai vir. Porque as pessoas estão esperando isso, as pessoas sabem que você vai falar sobre isso. Então, o que é essa questão de ser especialista? Olhem, o que não é o que vocês fazem hoje. Se vocês fazem alguma coisa hoje e querem fazer amanhã, show de bola, então continue. Mas se vocês querem chegar aqui, faça o que eu chamo de engenharia reversa. Engenharia reversa eu quero chegar aqui. O que eu preciso fazer daqui a aqui? Eu preciso trilhar esse caminho, esses cursos, essas qualificações, isso. Então, você faz o contrário, você começa a falar sobre isso. E você vai chegar lá. E funciona, gente. Funciona porque... A gente tem um exemplo, Mari, muito claro, eu uso ele em quase todas as aulas. Assim, as meninas da Academy sabem disso, né? Porque a gente trabalha no chicote mesmo, a gente chama de chicote, inclusive. A gente tem um exemplo muito claro, e eu sempre falo ele em todas as aulas, que é o exemplo da Letícia. Nem sei se a Leti está aqui, mas que é o exemplo da Letícia. Ela é engenheira de produção, a formação dela foi tudo para essa área, mas ela em algum momento ela cismou que ela queria trabalhar com CS. Mas cismou. E ela começou a fazer um monte de curso sobre CS, mas ela não teve experiência profissional de CS. E aí ela fez a mentoria com a gente e tal, e aí ela fez todo um calendário de conteúdo que era assim, o que é CS? O que o CS faz? 5 motivos para ter um bom CS na sua empresa, e foi adicionando as pessoas. E aí um dia o CEO de uma startup virou para ela e falou assim, aqui, tô vendo que você tá fazendo uns posts sobre CS, tô com uma vaga de CS aqui, vamos conversar? Ela nunca tinha experiência profissional, mas ela tinha muito conhecimento, e ela provou que ela tinha muito conhecimento. E ela foi contratada. Ela só saiu dessa startup agora, inclusive, porque ela passou em outra. Mas ela foi contratada. A experiência que ela teve ali. Exatamente, sabe? Eu mandei ele para as meninas agora um nome que chama MindMeister, tá? Ele é um aplicativo de mapa mental que vocês podem criar. Eu sempre aplico isso, tá? Como é que funciona esse negócio? Vou explicar para vocês. Anotem aí. Anota rapidinho. Como é que funciona o MindMeister? Vocês vão abrir um mapa mental nele. Vocês vão entrar lá. Gente, eu faço isso em todas as mentorias. Todas as vezes. A gente pode, se vocês quiserem um dia, eu venho aqui. Jenny, estou me dispondo de real. Se vocês quiserem um dia vir aqui, tipo assim, vamos se reunir de novo. Mesmo, né? Porque nós vamos ter que fazer uma versão 2 já disso aqui. Não, me avisa, porque daí a gente faz esse prático, entendeu? A gente faz uma conversa real prática, tipo, num dia de semana, uma noite, um sábado, alguma coisa. Como é que funciona isso, tá? Vocês vão abrir esse mapa mental, vocês vão pegar e colocar o nome de vocês. Mas avisa real, Jenny, tô falando de verdade, me avisa que se as meninas quiserem, a gente marca e faz, tipo, até daqui 10 dias a gente faz. Não tem problema nenhum. Semana que vem, enfim. Eu vou adorar. Como é que vocês fazem isso, tá? Vocês abrem, falando de LinkedIn, tá? Vocês vão abrir um mapa mental, vocês vão colocar o nome de vocês no meio. Digamos a Fátima que tá ali. A Fátima Baltazar vai colocar o nome dela ali no meio. Como é que vocês dividem uma linha editorial de qualidade? Uma linha editorial show de bola. A gente tem conteúdos que a gente chama que são de engajamento, de alcance e engajamento. O que são conteúdos de alcance e engajamento? São conteúdos mais superficiais, tá? Esses conteúdos superficiais, eles funcionam de que forma? O LinkedIn, eu sempre digo isso, olha só, o LinkedIn é como se fosse, quem que é o dono do LinkedIn? A gente tá num terreno alugado. Quem que é o dono do LinkedIn? O dono do LinkedIn é um senhorzinho, barba branca, que usa terno e gravata, super conservador. Mas a gente é disruptivo. Mas ele é super conservador, tá? E chato pra caralho. Adora falar sobre assunto de gestão, produtividade, carreira, liderança e todas essas questões aqui, certo? O que eu quero dizer com isso? Que nessa rede social, que é o LinkedIn, vai funcionar esse tipo de conteúdo. Então, dentro do MindMeister de vocês vão fazer 2 negocinhos. No mínimo 2, tá? 2 já tá ótimo.
um negocinho chamado conteúdos gerais, conteúdos topo de funil, conteúdo de LinkedIn. O que vocês vão falar aqui? Vocês vão contar histórias de carreira, histórias de produtividade, histórias de gestão de tempo, histórias de liderança, histórias de vida, histórias que ultrapassem a área de vocês. Por quê? Porque isso gera identificação. Isso faz com que a Jenny tenha me conhecido, eu tenha conhecido a Jenny. Porque se eu falar só sobre escrita, a Jenny falasse, por exemplo, só sobre questão de candidatura, talvez a gente nunca fosse se encontrar. Só que a partir do momento que a gente falou sobre um assunto mais geral, a gente se encontrou. Então, falem sobre esses assuntos geram identificação. Por exemplo, que nem a gente falou, questão da liderança tóxica, ou a questão de trabalhar por conta, a vida de freelancer, as dificuldades que vocês têm, livros que ajudaram vocês no desenvolvimento emocional, livros que ajudaram vocês em vários sentidos, falar sobre esse tipo de conteúdo, tá? Tranquilos? Esse é um lado. Ah, o sono tá bom. O outro lado. Adorei, eu faria o mesmo. Relaxa, Elaine, relaxa. O outro lado, tá, gente? A gente falou sobre esses conteúdos gerais, esses conteúdos vão dar alcance. O outro lado é o lado específico de vocês, como profissionais. Esse lado específico, ele não vai dar alcance. Esse lado específico, ele não vai dar um engajamento absurdo, porque o que acontece? Quando a gente fala sobre assuntos relacionados... Maravilhosa. Quando a gente fala sobre assuntos relacionados à nossa área, é como se a gente tivesse... Vou fazer uma analogia rápida. É como se a gente estivesse num prédio, quando não tinha Covid, a gente tá num prédio e tem uma sala aberta, tá? E essa sala, o nome dessa sala tá falando, sei lá, sobre lições que aprendi na minha carreira que servem para todo mundo. Muitas pessoas vão entrar ali. Muitas pessoas vão entrar ali. Agora, se eu tivesse um assunto sobre escrita criativa para marcas pessoais, concorda que menos gente vai entrar? Mas quem entrar realmente está interessado? Então, a partir do momento que vocês juntam esses dois universos, vocês conseguem fazer o quê? Com que as pessoas, vocês tenham alcance, engajamento, identificação das pessoas, que as pessoas se identifiquem com o que vocês estão falando, ao mesmo tempo em que vocês conseguem fazer que as pessoas reconheçam vocês como autoridade naquela área. Isso aqui é uma linha editorial. Isso é uma linha editorial que a gente faz. Vocês fazendo esses dois, vocês conseguem fazer com que as pessoas se identifiquem com vocês. Então, 2 posts por semana, Shirlene, fica tranquila, meu amor. 2 posts por semana, 3 posts por semana falando sobre isso, tá ótimo. Numa semana você faz 2 sobre um, 2 sobre geral e 1 sobre outro. Enfim, façam isso, tá? Deixa eu passar aqui pra gente ir logo. E sempre vai ter alguém pra julgar, tá? Que entra muito nesse mérito, que era aquela história que eu ia contar pra vocês da minha tia do Banco Imobiliário, que eu já contei pra vocês, tá? Que as pessoas sempre vão julgar e entra muito nessa frase da Brené Brown que a gente falou aqui. Se a gente puder compartilhar nossa história com alguém, a empatia, a vergonha não vai sobreviver no meio disso, tá? Isso é um mérito bem, bem importante. E aí as pessoas entram... É que eu falei muita coisa antes, por isso que aqui vai mais rápido, ainda bem. As pessoas, elas não querem conhecimento por si só, elas querem saber a forma como você fala pro mundo, a forma como você se posiciona, que entra no mérito de tudo que a gente falou antes, certo? E aí entra no final aqui, que é o que a gente tava falando. A gente sabe mais que o suficiente para transformar a vida das pessoas. Às vezes a gente fica pensando, putz, o que eu sei, o que eu não sei, é uma coisa que ninguém vai querer ler, ninguém vai se interessar, ninguém vai gostar. As pessoas sempre vão gostar, tá? As pessoas sempre vão se interessar. E se alguém não se interessar, é porque daqui a pouco não é a pessoa que você precisava atingir necessariamente. E para escrever, esqueçam persona, esqueçam isso, esqueçam aquilo. Peguem as dúvidas que vocês tinham um ano atrás, que são respondidas com quem vocês são hoje, e escrevam para essa pessoa. Vocês vão ver que vocês têm muito, 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 muito a dizer sempre. E aí, as pessoas sempre me pedem livros, deixa eu passar aqui juntinho. Livros que costumo utilizar nessa questão de escrita, tá? Personal Branding, para quem se interessa. Esse do Range, que é Como Generalistas Triunfam no Mundo de Especialistas. Esse é meu livro favorito da vida, tá? Que é esse aqui do David Epstein. Essencialismo, que eu me tornei uma pessoa essencialista. Originais e Poder dos Momentos, que é muito essa questão de identificação. E Brené Brown. Se alguém quiser tirar print aí, são livros que eu amo de paixão, gosto muito deles. E, cara, sobre escrita e sobre processo, entra muito no mérito que, numa frase de um dos meus autores favoritos, que é o Neil Gaiman, que é tipo, cometa erros interessantes, cometa erros maravilhosos, faça erros gloriosos e fantásticos. Quebre as regras. Faça do mundo um lugar mais interessante para você estar aqui. Faça boa arte. A gente não precisa ser perfeito pra gente conseguir chegar onde a gente quer. A gente não precisa saber tudo. A gente aprende no caminho, cara. A gente aprende no caminho. E é isso, meninas. Muito obrigada.